Graça e paz a todos. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que você separou um tempo no seu domingo, no seu fim de semana, no seu feriado prolongado e veio até aqui alimentar o seu espírito. Senhor, nós estamos aqui com o intuito de alimentar-nos, de servir a mesa do Senhor, de receber aquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor, nesse momento eu peço que os corações e que as mentes sejam capturadas pelo Senhor, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer dizer, que nós possamos estar dispostos a absorver aquilo que o Senhor quer falar conosco, e que saiamos daqui diferentes, seja tristes ou seja felizes por algum motivo, mas que o comodismo não seja o nosso ponto. Em nome de Jesus eu te peço, dependo totalmente de Ti, Jesus, completamente do Senhor. Amém e amém. Que atmosfera, né? Que louvor maravilhoso. Hoje eu creio que o Senhor tem algo maravilhoso para a gente. Eu gostaria de falar com vocês sobre as nossas necessidades biológicas, básicas, sociais. Foi muito bom o pastor hoje ter falado aqui na palavra do meio sobre cuidar de nós mesmos. O Senhor já estava começando a falar com a gente sobre isso. Ele falou: cuide de você, da sua mente, do seu coração, daquilo que você pensa, daquilo que você se alimenta espiritualmente, intelectualmente falando. E agora nós vamos dar continuidade sobre cuidar de nós mesmos. Amém? Todo ser humano, todos nós, desde que nascemos, nós temos necessidades básicas, sociais, biológicas e biológicas. 4 necessidades, basicamente, que é ser, pertencer, possuir e procriar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, socialmente falando, biologicamente falando. Nós temos a necessidade, primeiramente, de ser. Desde que nascemos, nós temos a necessidade de ser alguém. Desde uma criança, toda criança nasce com uma personalidade dela. As mães aí que têm mais de um filho, pode dizer isso muito bem. O meu filho mais velho tem essa e essa característica, ele é desse jeito. O meu segundo filho já é completamente diferente, parece que foi criado em outra casa. Então, nós temos a necessidade do ser. Segundo o nosso amigo Aurélio, diz o seguinte: ser é ter uma identidade. Quantas vezes você não ouviu essa palavra nessa igreja? Desde a primeira vez que você entrou aqui. Milhões de vezes. Mas que ela esteja firmada na gente, amém? Ser, ter identidade, característica, propriedade, essência. Isso é que o dicionário diz sobre ser. E nós temos essa necessidade. E quando essa necessidade é corrompida, é desviada, ou ela é adulterada de alguma forma, nós temos uma deficiência na nossa identidade. Isso pode acontecer de várias formas, mas principalmente dentro do nosso meio de convivência. Por que dentro do nosso meio de convivência? Porque para ser, a gente precisa pertencer, que é a segunda necessidade biológica de todo ser humano, pertencimento. Nós temos a necessidade de ser alguém, ter uma identidade ou uma essência. Nós já nascemos com ela, muitas vezes confundida com o nosso caráter,
né? Eu já falei isso outras vezes, quando a gente fala assim, mas eu sou desse jeito, você tem que me aceitar. É diferente, né? Temos a nossa personalidade, mas o nosso caráter, nós não nascemos com ele. Nosso caráter, ele é construído. E a nossa personalidade nasce com a gente. E nós temos a necessidade de pertencimento. O que é pertencer? Ser propriedade. Fazer parte de alguma coisa. Então, nós temos a necessidade de fazer parte de um grupo, de uma igreja, de uma escola, de um grupo de natação, de amigos. É uma necessidade da nossa personalidade. Quando eu gosto de falar muito sobre crianças, por quê? Eu ainda não tenho nenhum filho na fase de educação. Mas eu gosto muito de observar as crianças, porque as crianças refletem muito a gente. Quando você observa uma criança brincando, interagindo, ou resolvendo seus problemas, você começa a se ver nelas. E às vezes você começa a perceber que você exige delas um controle que você não tem. Muitas vezes a gente exige uma maturidade emocional de uma criança que a gente não tem no nosso dia a dia. Então, eu gosto muito de observar crianças e de ver como elas lidam com o mundo. E essas necessidades a gente vê muito nítida nelas, né? Uma criança, quando você coloca uma criança numa natação, na escola, na luta, no futebol, no balé, seja em qualquer coisa, ela muda e melhora em muitos aspectos, porque ela começa a sentir pertencente a algum grupo. E qual que é o primeiro grupo que nós nos sentimos pertencentes? A nossa família. A nossa família é o primeiro grupo social que a gente pertence. É por isso que, quando uma família é disfuncional, ou seja, quando ela não funciona em todos os seus aspectos, nós somos deficientes na área do pertencimento. Quando a gente vai nos abrigos, as mulheres aqui que vão no abrigo todo mês, a gente vê muito isso. As crianças são extremamente carentes, extremamente sensíveis. Um abraço é capaz de fazer elas querer ir embora com você. Então, é uma experiência que eu convido vocês aqui da cidade de Campos Belos para ir. Vá no abrigo pelo menos uma vez. Fica meia hora com aquelas crianças e vai embora. Que você vai ver a necessidade de pertencimento e identidade dessas crianças. E a gente percebe a deficiência da família aí. Elas querem pertencer, ter alguém para voltar, ter alguém para abraçar, né? Ter alguém para dizer, olha, eu estou aqui por você. Como que é seu nome? Como é que foi seu dia? Então, a segunda necessidade que nós temos. A terceira necessidade que nós temos é posse. Nós temos a necessidade de possuir algo, e não é errado querer possuir alguma coisa. Financeiramente, materialmente e principalmente aquilo que nós alimentamos na nossa mente. Possuir é ter como propriedade, ser caracterizado por ter alguma coisa. Então, nós temos também essa necessidade de possuir algo, né? E de procriar, sejam filhos, sejam projetos, sejam negócios. Nós temos a necessidade de dar a existência a alguma coisa, dar origem a alguma coisa. Então, muita gente fala, eu estou em crise existencial, eu estou em tal idade e ainda não consegui ter nada, não consegui desenvolver nada. E muitas vezes isso é a nossa necessidade biológica gritando. Que nós precisamos procriar, ou seja, dar fruto em alguma coisa. E por que eu falei tudo isso para vocês? Porque nós temos essas necessidades sociais, biológicas, básicas, normais, todo mundo tem. E nós procuramos suprir, muitas vezes, em várias coisas que não vão conseguir nos dar a saciedade que nós merecemos, que nós precisamos, na verdade. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 1, que nós vamos ler do verso do 12 ao 14.
Mas a todos quantos o que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai. Quem nós somos? Filhos de Deus. Olha que lindo. Nós somos filhos de Deus, e a Bíblia nos responde isso. Então, o nosso ser, qual que é a nossa identidade? Nós somos filhos de Deus, não nascidos da vontade do homem, mas da vontade do Senhor. Então, o Senhor sonhou com a nossa existência, com a nossa vida. Então, nós sabemos quem somos. Então, se você conhecer alguém, ou se você é esse alguém com uma deficiência na sua identidade, no seu ser, saiba que você já sabe onde você tem a resposta, anote aí. João capítulo 1, do verso 12 ao 14. E coloca uma setinha. Quem eu sou. Para que você nunca se esqueça. Prega na geladeira, no armário, na testa, onde você quiser. Que você olhe no espelho, eu sou filho de Deus. E que essa pergunta nunca mais permeie na sua cabeça como dúvida. Mesmo que um dia alguém já te falou que ninguém te ama, ou que você não pertence a ninguém, que você foi órfão, ou que sua mãe te abandonou, seu pai te abandonou. Muitas vezes, para mim, não é tão fácil dizer sobre abandono familiar, porque não fui. Mas existem muitas pessoas que foram e é uma realidade. Então, se você não conheceu ou sabia quem era o seu pai, mas sabe que ele não quis convivência com você, e que você muitas vezes passou muitas partes da sua vida, muitas vezes na adolescência, né? A gente pensava, mas ninguém me ama, e aquela coisa toda. Saiba que alguém te ama. Alguém te amou, te amará para todo sempre. E que você é filho de Deus. Já passamos um checklist nisso. Que você que está aqui hoje nunca mais tenha dúvida da sua identidade. Não que aqui nessa igreja você não vai voltar a falar de identidade, porque é algo que a gente vai falar até Jesus voltar. Pertencimento. João ainda, capítulo 15. Primeiro nós vamos ler João capítulo 15, no verso 19. João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como toda vida não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Romanos capítulo 14, do versículo 7 ao 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Não pertencemos a esse mundo, pertencemos ao Senhor. Somos filhos de Deus, pertencemos a Ele e nós temos um lugar para morar quando tudo isso aqui passar. Então, se você tem dúvida sobre o seu pertencimento, eu pertenço ao Senhor. Se você está aqui, é porque você acredita na existência dEle. Se você acredita na existência dEle, saiba dessa informação. Você pertence a Ele e você tem um lugar para morar, que é o céu. Que essa pergunta nunca mais permeie na sua cabeça. Para onde eu vou? Quem eu sou? Ó céu, ó terra. Ele está aqui para responder justamente isso. Possuir
Filipenses capítulo 4, do verso 6 ao verso 9. Aqui, o possuir, primeiramente, fala sobre cultivar pensamentos e hábitos espirituais. Por que eu quis falar sobre possuir isso primeiro? Porque é algo que ninguém te rouba. É algo que não se acaba, né? Não se corrói. É cultivar pensamentos e hábitos espirituais para ter algo que ninguém pode te roubar, né? É algo que ninguém pode te roubar, ou mesmo que você morra, ninguém pode tirar aquilo que você cultivou em vida que não fosse material. Então, muitos anos se passaram e nós continuamos falando de Paulo. Muitos anos se passaram, nós continuamos falando de Martin Luther King. Porque eles deixaram legado. Legado. Eles construíram riquezas que nada poderia mudar. Paulo morreu doente e assassinado. Martin Luther King morreu assassinado. E antes disso ele fez um discurso poderosíssimo que nunca mais foi esquecido. E é repetido por anos e anos. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque parece que é muito longe deixar um legado como o de Paulo e como o de Martin Luther King. Não é. Não é. Nós estamos nos acostumando a ter informações rápidas, a saber coisas rasas. Nós não nos aprofundamos em nada. Semana passada o Wildila falou sobre isso, sobre ser um pato. O pato, você vê que ele tem asa, mas você não vê um pato voando. Você vê que ele nada, mas ele não é o melhor nadador, né? Você vê que ele anda, mas ele anda meio esquisito. Então, muitas vezes, nós queremos saber de tudo e não sabemos de nada. Nós queremos dar aula de tudo e não temos informação nenhuma. Então, o que o Senhor nos diz essa noite? Cultive pensamentos e hábitos que possa te dar um legado, que possa te dar tesouros, onde nada pode te roubar. E que isso possa transbordar na vida das pessoas. Então, Filipenses 4, 6 diz, do 6 ao 9, tá? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós vamos ler de novo esse versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Por outro lado, a Bíblia também não condena as riquezas materiais. Pelo contrário, não há nenhum lugar que diz que ser rico é um problema, mas diz que se essa riqueza é maior do que tudo que há no seu coração, se você não entende a grandeza de Deus acima da grandeza daquilo que você tem, aí você tem um problema. Muitos personagens bíblicos tinham dinheiro. Salomão, hoje em dia, as pessoas gostam muito de converter a riqueza que Salomão tinha nos dias de hoje, né? Muitas pessoas gostam de fazer isso e hoje ele seria bilionário, para não dizer mais que isso. Ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro e o Senhor deu a ele dinheiro e
sabedoria. Era um dos homens era o homem mais sábio da Bíblia. No final da vida dele, Salomão deu uma enlouquecida. A gente sabe que ele deu uma desviada ali, ele não ficou muito certo da cabeça, não. Mas não diz que a riqueza dele era algo que não vinha do Senhor. Ele era rico com permissão do Senhor. Então, qual que é o problema de possuir coisas materiais? É quando aquilo é o seu dono, quando aquilo é o mestre do seu coração. Muitas vezes eu vejo as pessoas condenando ter muito dinheiro ou ficar muito tempo no Instagram, por exemplo. Você tem que entender que essas coisas foram feitas para servir você. O Senhor colocou coisas no mundo para servirem você. Você manda no dinheiro. O dinheiro não manda em você. Se você tiver muito, que você saiba mandar nele. E se você perder ele, que isso não corrompa a sua vida. Que o que existe aqui na sua mente possa prevalecer. Como diz o pastor Janô, cuide de você mesmo. Cuide da sua mente. E tudo que eu estou falando aqui parece muito clichê. Mas ontem, na reunião das irmãs, a gente leu um relato de um jovem que estava saindo da igreja. Ele estava numa igreja que houve uma queda espiritual muito grande na igreja. Eles estavam com problemas sérios, onde o alto conselho da igreja, todos os pastores, era uma igreja grande, né? Criaram regras e um sistema religioso que nós estamos acostumados a ver, que não ouvia mais a Deus. A igreja não ouvia mais a Deus e o que valia era o que era decidido naquela máfia gospel ali. Ele decidiu sair da igreja. Nos anos em que ele estava naquela igreja, ele desenvolveu uma amizade muito grande com o pastor presidente, muito sincera. E ele foi ter a última conversa com esse pastor. E ele falou: olha, eu vou sair da igreja por conta que vocês não estão ouvindo mais a Deus. O que Deus está dizendo não está sendo feito. E isso é um motivo para sair. E é realmente, né? Uma igreja que não ouve a Deus é uma igreja que não deve ser frequentada. Uma igreja que não pregue a palavra de Deus genuinamente é uma igreja que não deve ser frequentada. É basicamente isso. Esses são os critérios para você ficar numa igreja, tá? É o caráter da sua liderança, caráter da sua liderança. Se a palavra do Senhor está sendo pregada genuinamente e se a igreja ouve a Deus. E não estava acontecendo isso. Então ele saiu. E ele falou isso para o pastor e falou com muita tristeza e esperando uma repreensão do pastor. E o pastor abaixou a cabeça e falou: como eu queria fazer o que você está fazendo. Eu queria muito ir junto com você. E aí ele perguntou ao pastor: por que você não vai? E por que você não larga tudo e sai? E aí ele virou para aquele jovem e falou: a minha família, a minha esposa e os meus filhos estão acostumados com um patamar de vida que eles não aceitam por menos. Se eu sair desse ministério, eu vou ter que pastorear uma igreja menor. Se eu tiver que pastorear uma igreja menor, eu vou ter que ir para o interior. Se eu tiver que ir para o interior, eu vou ganhar menos. Se eu tiver que ganhar menos, a minha esposa me larga. Olha só que triste. E olha só que verdadeiro. Porque isso não é difícil de acontecer. Vocês acham que isso não, é muito fácil de acontecer. Para não baixar o padrão financeiro, ele preferiu continuar não ouvindo a Deus. Isso é uma linha, isso é um limbo que nós podemos cair nele. Nós podemos cair nele facilmente, porque o nosso ego e o nosso culto próprio pode tomar conta da nossa vida. Então, cuidar de si mesmo, vigiar a sua mente e o seu coração. Nós precisamos estar em alerta o tempo todo. O que eu tenho anseiado? No que eu tenho pensado? O que eu tenho querido na minha vida todos esses dias? Quais têm sido os meus anseios? Eu não quero que você saia daqui e comece a viver como um andarilho. Não. Que você tenha o conforto, que a sua família tenha. Que você tenha dignidade. Mas que isso
que o conforto financeiro não arranque o Senhor de dentro de você. A presença dEle. Escutar entre ouvir a voz do Senhor ou ficar inerte pelo conforto, que isso não aconteça. Amém? Então, possuir é cultivar aquilo que interessa, para que nada seja roubado de você. Amém? E por último, procriar. Vamos ler Efésios capítulo 5, a partir do verso 8. O 8, 9 e o 10. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E agora João, capítulo 15, verso 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Pode congelar aí. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Antes, nós éramos treva, ou seja, estávamos com os olhos fechados, não tínhamos entendimento para desfrutar quem nós éramos, a quem pertencíamos, certo? Agora nós somos filhos da luz, e filhos da luz anda e age como quem anda na luz. E a palavra não diz que quem não dá fruto, o Senhor passa a mão na cabeça, pergunta o que está acontecendo. Quem não dá fruto, ele faz o quê? Joga fora, corta e lança fora. Porque eu sou a videira. Se você diz que está em mim, nada mais justo do que você dar frutos. Então, é muito clara a palavra do Senhor. Procriar, dar existência e origem a algo. Procriar é dar frutos. Eu acredito muito que nós estávamos em trevas e nós entendemos. Não é assim, eu estava em treva e agora eu estou em luz e fiquei perfeita. Não, nós temos uma caminhada. E nessa caminhada o Senhor vai nos mostrando com todo amor como andar, como agir, o que pensar, o que ler, o que ouvir. Eu vejo muitas pessoas querendo um manual pronto do que pode, do que não pode fazer. Ele está ali para você perguntar e ele responder. Mas, como diz o irmão Thalisson, o Senhor responde a nossa resposta. Qual que é a resposta que nós temos dado sobre tudo que Ele fez por nós? Qual que é a resposta que nós temos dado sobre tudo que nós já entendemos, tudo aquilo que está na sua palavra? A sua palavra é clara e nos dá respostas de todas as necessidades que nós temos. De ser, de pertencer, de possuir, de procriar. Nós temos tudo aqui. E qual que é a nossa resposta diante da resposta de Deus? A partir daí começa a nossa vida. A partir daí nós começamos a dar fruto. Nós vamos para a luz e nós começamos a estar na videira verdadeira que é o Senhor. E sobre tudo isso, eu quero dizer que várias pessoas aqui têm várias necessidades que foram obstruídas, que foram negligenciadas, que foram tiradas. E uma coisa que eu tenho aprendido durante essa semana é que o diabo trabalha naquilo que você já tem no seu coração. Eu ouvi de um homem espiritualmente muito
muito, como que eu posso dizer? Muito experiente, já teve várias experiências, tanto com o bem quanto com o mal, e ele falou isso: Satanás, ele só trabalha com aquilo que você já tem no seu coração. Então, analise o seu coração. O que eu já tenho aqui? Eu já tenho mentira? Ele vai trabalhar nisso. Eu já tenho falsidade? Ele vai trabalhar nisso. E fazer um check-up, uma análise sincera, não é errado, não é pecado virar para o Senhor e falar: Senhor, eu sou uma pessoa falsa demais. Me ajuda a ter um coração sincero. Eu quero andar na sinceridade e na retidão. Isso é uma oração que o Senhor ama ouvir. Que Ele vai pegar você e falar assim: ah, você quer prestar? Que maravilha! Você vai prestar. O que o Senhor não aprova é: Senhor, eu sou desse jeito, mas o Senhor sabe, né, que foi por conta de fulano, e fulano, se não tivesse falado isso, eu não teria feito isso, e não teria acontecido isso, porque se não fosse essa pessoa, e se não sei o que, aí você já emenda uma lista de desculpas de ser como você é. Então, o que o Senhor quer de nós? Sinceridade. Um coração sincero, transparente, que se expõe, que pede perdão e que muda. Que nós não caiamos num ciclo de remorso. O ciclo do remorso é satânico. Onde você faz alguma coisa, pensa, age daquela forma e chora e fica triste e não quebra o ciclo. Então, o que o Senhor requer de nós para procriar é sinceridade. Sinceridade. Amém? Vamos ficar de pé? Eu espero que você tenha entendido sobre ser, sobre pertencer, sobre possuir, sobre procriar. E que quando você chegar lá na sua casa, releia esses versículos, analise o seu coração e analise a mim, essa palavra que foi dita aqui. Se você falar: eu não concordo muito com isso, eu quero saber se isso é verdade mesmo, eu vou consultar com o Senhor. Seja mesmo essa pessoa criteriosa. Seja mesmo essa pessoa que julga o que está ouvindo. Ei, querido, não é errado julgar, viu? Calma. Não é errado julgar aquilo que você se alimenta, aquilo que você ouve. Seja uma música, seja um sermão, seja um conselho. Não é errado. Antes de colocar algo para dentro, que você analise muito bem. Porque o Senhor quer que nós sejamos uma igreja saudável. Que você coloque para dentro alimentos bons, frescos, orgânicos. Amém? Senhor, faça-nos entender. Faça-nos entender quem somos, a quem pertencemos. Faça-nos ter discernimento do que possuir, do que levar para a nossa vida. Que possamos dar frutos como filhos da luz, não como filhos da treva. Senhor, que nós possamos transbordar daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. O Senhor tem nos ensinado tantas coisas, que nós possamos passar isso para frente. Senhor, que o nosso coração seja quebrantado, que o nosso coração seja um coração sincero. Senhor, que nós possamos falar das nossas dificuldades para o Senhor, porque acreditamos que só o Senhor pode nos transformar, só o Seu Espírito Santo possa nos convencer do nosso pecado, possa trazer o juízo sobre a nossa vida. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus.